Aula 22, eu vou continuar os slides anteriores, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu peguei uma foto que eu extraí da internet, né, do processo da produção de torta de filtro, né, que é o subproduto do tratamento do caldo, né, que está logo aqui atrás e está nessa foto aqui também. Bom, eu tinha parado, né, tinha falado sobre recepção da cana e extração do caldo, né? Eu tinha parado neste slide aqui, né? Então, vou dar a continuidade. É, Aí, só para ilustrar, né, o tamanho do monte de bagaço que pode ser gerado, né? Eu já fui em uma usina, por exemplo, que, por características da variedade da cana, questões climáticas, enfim, não gerou bagaço de cana na intersafra, mas era uma coisa muito específica, né? Então, assim, que eu estou passando para vocês são informações mais gerais aí do setor sucroenergético, né? Vou repetir uma coisa que eu falei antes, que vocês podem observar que há uma grande variedade de capacidade de produção, né? Vocês podem ver desde usinas muito pequenas até usinas muito grandes, tá? Embora muitas das menores usinas brasileiras elas foram fechadas, infelizmente, nos últimos anos, devido aí a uma crise grande que está passando ainda hoje, né? Que iniciou aí em 2015, 2016, tá? No setor sucroenergético. Bom, vocês estão vendo aqui um monte de bagaço. O legal é que ela é protegida por uma parede de árvores, aqui geralmente usa eucalipto, né, que faz como uma barreira contra o vento, né? E aí evita, né, que o bagaço voe e vai para outros pontos aí da usina, né? Algo assim mais seguro. Só que, claro, né, uma parte desse bagaço é misturado com a terra, né? Ele é descartado, então só aproveita realmente, né, aquele bagaço que está mais superficialmente, né? E aí tem, né, os profissionais, os funcionários aí que mexem com a retroescavadeira que vai conduzindo esse material para lá e para cá. Pega, por exemplo, o bagaço de um ponto, conduz ao outro, vai distribuindo, né, para secar. E imagino que o cheiro aqui deve ser um cheiro bem desagradável, né? Porque pega um pouco do açúcar, um pouco do caldo, né? E aí, em contato com o sol, né? Dá uma decomposição dos açúcares restantes, de outros nutrientes, né? Gerando aquele cheiro forte, característico, né? Talvez não tanto quanto a vinhaça. A vinhaça é experiência própria, um cheiro bem forte mesmo, tá? Vamos lá para o ponto. O tratamento do caldo não tem muita coisa o que falar, tá? Fotos e sinos são muito comuns, tá? Porque basicamente é um conjunto de reatores, tubulações, etc. Vocês estão vendo aí algumas plumas, né, de vapores, né, que geralmente é vapor de água, aí sai, por exemplo, vapor vegetal, decorrente aí das altas temperaturas, né, que são submetidos ao caldo, então há uma extração aí de um pouco da água, né, para a concentrar um pouco, né, os açúcares, né, mas não muito, nada em comparação à produção de açúcar. É um processo que gera grandes desgastes, como vários outros aí, como acho que todos eles, né, geram grandes desgastes aí devido à ação de sólidos, né, acelerando a abrasão, ou às vezes usa-se materiais químicos fortes, né, como por exemplo ácido sulfúrico, então tem que usar materiais especiais para resistir aí a corrosão, né, e assim por diante. É como vocês estão vendo aqui o ambiente, né, do local, né, com vários pontos de corrosão, mas aparentemente uma corrosão assim que não causa problemas aí, não causa paradas emergenciais, né? Então, uma parte desses fluxos aí de vapor podem, imagino eu que possam ser aproveitados, aí falta aí um aparato tecnológico maior, a meu ver, né? Mas assim, eu estou tirando essas conclusões vendo apenas fotos, né? Então, aí tem os processos, né, vamos dizer, do tratamento do caldo, como eu disse antes, né, sempre tem uma pequena perda de açúcares, enfim, aquelas pessoas, né, que fazem as análises, coleta-se amostras para verificar aí a presença de impurezas, micro-organismos que possam servir como inibidores da fermentação, etc., né? E aí sai a torta de filtro, como tinha comentado antes. O caldo extraído pela moenda, de novo, informações da usina São Fernando, de Dourados, né? Mato Grosso do Sul. O caldo extraído pela moenda passa por diversas etapas de tratamento de ser encaminhada à produção de açúcar e etanol, né? Aqui eu coloquei álcool para ficar certinho conforme extraí lá da página deles lá. E, claro, né, com a alteração, né,
do corte da cana, né, do manopla mecanizada, gerou aí aumento do teor de impurezas minerais e vegetais, o que contribuiu aí para alteração, né, do desempenho do tratamento do caldo, às vezes até diminuindo a velocidade do tratamento do caldo, visto aí o maior número de impurezas. Este caldo é peneirado para remoção de impurezas mais grosseiras, menores, solúveis, insolúveis ou coloidais, né? Não são removidas apenas com a utilização de peneiras. No caso delas, adotaram uma sequência de procedimentos com a intenção de eliminá-las, né? Flotação, floculação, etc., né? Por exemplo, calagem, né? Adição de leite de cal, que vocês viram no último diagrama, né? De uma usina, aquela maior, né? Que tinha lá, né? A produção da leite de cal, inclusive do leite de cal, até no diagrama, não dizia, mais distante aí do tratamento do caldo. Ele serve para coagular materiais coloidais, auxiliar na precipitação e correção de pH para valores neutros, porque o caldo ele é levemente ácido, tá? Aí aquece para aumentar a eficácia do processo de decantação. O aquecimento serve também aí para... que assim, na química em geral, né, o aquecimento também serve para acelerar as reações, né? No caso aí seria alguma substância aí para auxiliar aí nos processos seguintes, por exemplo, decantação, né? Então, ele permite aí aumentar a eficiência dos processos químicos, né? A dissolução. E também para matar os micro-organismos, como falei. Senão, tem que usar produtos biocidas, antibióticos, enfim. Decantação, separar o caldo das impurezas sólidas, ele vai para o evaporador e o lodo para o filtro. O próprio filtro, né, que é um filtro prensa, rotativo, né, retira uma parcela de sacarose do lodo e o resíduo denomina-se torta, como já falei, e evaporador retira a água presente no caldo, adequando a concentração de caldo para a fermentação. Só que tem uma coisa, né, como falei antes, o caldo tratado que vai para a fermentação, ele não deve estar muito quente, ao passo que na produção de açúcar é o processo aí a temperaturas bem maiores. Vamos lá, vamos falar da produção de açúcar, que esse aí é uma amostra, né? Peguei na internet também, de uma foto a uma alta resolução, né? Para mostrar como é que é o formato, digamos, ideal do açúcar a ser comercializado. Vocês estão vendo aí que é um formato cúbico, né? Porque se, por exemplo, se ele tivesse mais pardo e mais retangular, aí seria aí um indicativo aí da possibilidade de retornar ao processo, melhorando a qualidade dele, enfim. Algumas coisas importantes. Primeiro, o açúcar que é produzido nas usinas, ele é um açúcar, né, que serve para atender o mercado consumidor altamente exigente. Não estou nem falando de pessoas, não estou nem falando de pessoa física, não estou falando de empresas, indústrias de alimentos, bebidas principalmente. Por quê? O açúcar, ele não pode conferir cor, tá? E também não pode conferir aroma. Então, por exemplo, se for tratar de bebidas açucaradas, bebidas transparentes, digamos, que só tem alguma cor decorrente à presença de um corante, então é recomendável que o açúcar seja mais transparente possível. Agora, se pensar em alguma coisa assim mais sólida, por exemplo, vamos supor aí uma caixinha aí de massa pronta para bolo. Vai ter açúcar? Vai. Precisa ser transparente? Não exatamente, mas ele pode ser branco, né? Claro que o branco vai interferir na cor final, né? Vamos supor que o pó tem uma massa mais marrom clara, e se não fosse o açúcar, seria mais um marrom mais escuro, vamos supor. Mas o branco é meio que considerado uma cor neutra. Então, para muitas indústrias, o ideal é que tenha uma coloração mais neutra possível, né? Existe uma classificação de cores, e também que não tenha aroma, né? Para conferir o aspecto apenas doce ao produto final. É claro que o açúcar também ele retira boa parte do gosto amargo, azedo e salgado, tanto que ele é muito usado nas indústrias, inclusive para a produção de produtos não açucarados. Então, pode-se usar o açúcar, inclusive, para fazer pratos prontos, lasanha, por exemplo, para tirar algum gosto mais marcante, mais forte de alguma matéria-prima, tá? E é por isso que muitas vezes as pessoas têm problema de diabetes, obesidade e tal, e não sabem por quê. Ah, mas eu não como doce, mas a questão aí não é
o doce, se o produto final que dá o gosto doce. Às vezes é o açúcar inserido e um processo industrial para tirar gosto que não é o doce, tá? Mas, e desta forma, né, o açúcar, ele está crescendo muito seu consumo mundo afora, devido aí ao aumento do poder de compra, e também devido aí a, como eu falei, né, do poder de compra e devido aí ao aumento da comercialização de produtos industrializados, tá? E aí é o seguinte, o açúcar que nós conhecemos, aquele que está nos supermercados, né, certamente não é o açúcar bruto, né, que eu tinha falado aí anteriormente, né, que tem o VHP, o VVHP, daqui a pouco eu mostro aí as qualidades, as características deles. Mas os açúcares que nós conhecemos, né, é açúcar refinado, que é o branco, aquele pó fino, e açúcar cristal, né? Aí tem outros açúcares, né? E, assim, nem vou falar dos açúcares oriundos de outras origens. Eu poderia falar do mel de agave, do xarope de milho, que é muito comum em países como Estados Unidos, aí, inclusive para a produção de ketchup, por exemplo. Por exemplo, Estados Unidos usa xarope de milho, né? Na verdade é glicose de milho, que é uma cor que lembra mel, mas no Brasil usa mais o açúcar da cana, tá? Questão de custo, origem, né, procedência, etc. Diz facilidade de obtenção do produto. E aí é o seguinte, como eu falei antes, a grande maioria das usinas que produzem açúcar, elas não têm uma planta própria de refino. Então, apenas algumas usinas lá têm uma planta para produção de açúcar cristal que é vendido nos supermercados e de açúcar também, e de açúcar refinado também. Então, às vezes, você vai numa cidade ou no estado, você só vê vai uma marca ou outra, mas no estado pode ter várias usinas, né? Mas vamos lá. A produção de açúcar, como vocês viram, é um processo que visa a extração da água, né, do xarope, né, do mel rico, né? Aumenta-se a concentração, né, dos açúcares, né, provocando uma cristalização, mas mesmo assim sobra um percentual aí de açúcar, né, considerável, metade, um pouco menos da metade, que é o chamado de mel pobre. E para conseguir comercializá-lo, né, ele deve passar por diversos processos, não processos, desculpa, mas diversas análises, né? E uma delas é de cor. Vocês estão vendo aí, né, os cristais nesta apresentação, eles são transparentes, né? Parece algo que remete a gelo, sei lá. Digamos aí que é uma forma, uma visão perfeita, né, do açúcar a ser comercializado, né, como açúcar bruto, para depois ser refinado. Vamos lá, essas diferenças. Então, o que nós conhecemos, por exemplo, mascavo é como se fosse uma rapadura ralada. Era um açúcar que até 2 décadas atrás aí era comercializado. Só que tem alguns problemas, né? Porque, por exemplo, no Brasil produzia-se açúcar, né? Só tinha esse tipo aqui, mascavo, só que no meio do caminho, por algum motivo, molhava, porque o armazenamento não era adequado, então estragava fácil. Só que a vantagem é que ele preserva os nutrientes do caldo da cana, potássio, fósforo, aminoácidos, proteínas e assim por diante. Agora, o açúcar refinado não tem essa preocupação. O açúcar refinado, por regra, ela deve ter mais de 99% de sacarose, porque a indústria de alimentos, por exemplo, exige uma matéria-prima única, uma matéria-prima uniforme. E a única forma de uniformizar é você estabilizar mantendo apenas o ingrediente, tá? Aí tem, por exemplo, demerara, né, que muitas vezes é vendida como açúcar relativamente saudável. Aí tem o VHP, que é o açúcar bruto, e o VVHP, que é bruto também, só que o nível acima do VVHP. Em inglês, né, quer dizer, em português é Very High Polarization, né, que é uma polarização muito alta. E quando fala em polarização, se remete a uma análise de inserção, né, uma luz, né, em um comprimento de onda regulado, e se não me engano, 420, 440 nanômetros, comprimento de onda, e a partir daí ver o resultado após a inserção dessa luz, né, desse feixe de luz nesse comprimento de onda. Aí com o resultado, né, da inserção dessa luz, né, que você vai obter o resultado, né? Então, por isso que fala em polarização. Quando fala em polarização, se remete à luz,
né? Luz alcançando uma substância, no caso aí os grãos de açúcar. E a partir daí obter o resultado, que é a diferença da cor, a direção da onda refletida e assim por diante. Aí vocês estão vendo aqui cristal e refinado, né? Geralmente refinado é um pouco mais caro que o cristal, dizem que o refinado dissolve melhor. E o que vocês podem ver por aí, né, que o cristal é um pouco mais grosso, né, do que o refinado. Só que cai naquela história, o refinado, para chegar a esse passo aqui, ele passou por processos, antigamente usava muito enxofre, agora muitos países proíbem, devido à possibilidade de ter ácido sulfúrico, traços de ácido sulfúrico. Mas vai ter usinas que usam ozônio, usam outros processos para eliminar os elementos que conferem cor. Porque, como eu falei, as indústrias consumidoras, né, de alimentos e bebidas principalmente, elas querem um produto doce e de cor e aroma neutros, tá? Então, ozônio, entre outros equipamentos, podem ir lá eliminar os elementos que, nesse caso aqui, são considerados como nutrientes, que em geral são elementos do próprio caldo da cana, tá? E aí o açúcar deixa de ser um alimento altamente nutricional, só é um alimento apenas que apenas dá gosto doce, ou tira outros gostos, né, que acaba em excesso, né, contribuindo aí para problemas de saúde dos mais diversos. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas vamos lá, o açúcar bruto é isso, tá? Aqui tem uma configuração aqui de cor, tá? Quanto maior os números aqui, maior é a cor. Então, vocês estão vendo aqui, Very High Polarization, 1200. O Very High Polarization, que é um açúcar de melhor qualidade, 450. Mas aí vocês vão ver que os açúcares refinados, ele tem uma coloração menor, tá? Polarização, quanto maior, melhor, que é o grau aí de pureza, né, do açúcar, tá bom? Umidade, então tem que ter o mínimo de umidade. Há um consenso na indústria para determinar no máximo 0,10 também para o açúcar refinado, tá? Por quê? Porque umidade empedra e umidade acelera a degradação dos açúcares por meio de micro-organismos, né? Cinzas, né? Mas em algumas literaturas falam em cinzas sulfatadas, né? Então pode ser traços aí de materiais oriundos de componentes inorgânicos, tá? Sulfito, isso aí é decorrente aí ao tratamento do caldo e às vezes usa até esses componentes aí para clarear o açúcar. Ele causa diversos problemas à saúde, tá? Dizem que causa mais problemas para quem é asmático. Então, tem esse material aqui, ó, parâmetros de qualidade do açúcar e amarelecimento no armazenamento, que ele mostra muito assim dos problemas de saúde que pode causar devido a esses produtos aqui, tá? A destrana, que eu falei anteriormente, que é um produto da síntese da sacarose em uma colônia de bactérias. Então, nesse caso aqui, a destrana ela deve ser controlada porque ela aumenta a turbidez da solução açucarada. E o amido, além de também aumentar a turbidez, né? Quando eu falo turbidez, aumentar a cor, deixar o mel rico mais turvo, o amido também entope filtros. Granulometria, né? Que é para determinar, mais usado assim para separação, né? Classificação de elementos, né? Usa-se granulometria nesse caso, produção de açúcar, mas também para outras biomassas, enfim. Então, o açúcar tem que passar por uma peneira graduada, tá? E resíduo insolúvel, né? São outros componentes que podem surgir aí, né? Durante o processo da produção do açúcar, decorrente tanto do tratamento do caldo, quanto também da própria cana. Eu queria falar mais sobre isso, mas aí o tempo é curto. Mas vamos lá, polarização. Vocês estão vendo o refinado até 99,9%, cristal um pouco menos, e açúcar referência aí 99,7%, né? Comparando, por exemplo, a polarização aí do VHP, VVHP, né? Conforme vocês estão vendo aqui nesta tabela. Pequenos traços, né, de glicose e frutose, sais minerais que acaba passando, outros sacarídeos, como maltose, lactose, galactose, amido, bagaço, gomas, ácidos orgânicos, como, por exemplo, ácido acético, butírico, lático, entre outros, tá? A mesma referência dessa tabela aqui, tá? Peguei bastante informação legal de lá.
Usinas, né? Mais usinas. Aqui aí certamente é uma planta de produção de açúcar, tá? Enfim, né? Mas tem algumas usinas que acesso é de terra, assim mesmo, não tem asfalto, não tem ajardinamento, nada disso. Outra indústria de açúcar, né? Aí tem lá uma visita, o pessoal passando pelas passarelas, aí de vez em quando tem lá um profissional pegando lá o refratômetro para avaliar o teor de açúcar, enfim, né? Desses edifícios aqui, né? Que envolve inclusive o cozimento, né? Do mel rico, né? Uma outra visão aí da parte superior aí do processo de produção de açúcar, tá bom? Para outro processo também, tá? Então, possivelmente aqui é o local onde vai captar ou enviar, né, vapor, né, por exemplo, vapor vegetal, tá bom? Tudo isso aqui dentro da indústria do açúcar. Grande por sinal, né? E aí o seu produto final, né, porque lá no diagrama que eu mostrei anteriormente, aquele grandão, né, ele mostra lá a secagem do açúcar, até parece um desenho, né, uma ilustração do secador, que remete ao secador rotativo. Pode ser que seja isso. Aí depois passa, né, para uma peneira vibratória, com uma granulometria específica, e com meio da vibração, além de separar o açúcar classificado, né, adequado com aquele açúcar empedrado, a própria vibração auxilia na destruição das pedras de açúcar, das pelotas, né, que pode formar, principalmente devido aí um teor de água acima do normal no ambiente, no local, né? Aí depois o despejo, né, do açúcar a granel, tomando muito cuidado com o pó, porque o pó pode ocasionar problemas, inclusive incêndios, atacar, por exemplo, gerar uma eletricidade estática na presença de um fio desencapado, ou até mesmo motores, né, na carcaça de um motor elétrico aqui, né, imagina quantos motores que deve ter, eixos, rolamentos, aqui é uma correia transportadora que transporta o açúcar, né? Aqui também, né, provavelmente saindo da secagem dela. E aí um aparato bem interessante, né, que permite, né, conduzir o açúcar a grandes alturas. Despeja aí o açúcar, essa eletroescavadeira coloca o açúcar aqui, e aí tem uma máquina que injeta, né, esse açúcar aí a um ponto distante. Isso pode ser tanto no terminal açucareiro dentro da usina ou dentro de um terminal de transbordo aí, ferrovia, trem, né? Ou caminhões, ou mesmo no porto. Aí o porto. Imagina a quantidade de açúcar que é conduzida. E aí, alguns exemplos de supervisórios, tá? Supervisórios é para a produção de açúcar, tá? Que vocês estão vendo aí, tem decantadores, aí iniciando aqui leite de cal, que para ser misturado aí para o tratamento do caldo, aqui um decantador, aí uma parte aqui do lodo, né? O lodo sempre vai aqui embaixo, né? Vai para o filtro prensa, né? Para depois aí, é o processo final do tratamento do caldo. Inserção de polímero, né? Para aumentar a floculação, várias bombas, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, o que mais? Aí vocês estão vendo que tem alguns sistemas, né, que são separados. Estão vendo aqui, ó, caldo clarificado, açúcar, né? Vai para evaporação, né? Aparentemente, evaporadão não tá aqui. Bom, aqui tem uma mistura, né? Aqui no comecinho, lado esquerdo em cima, né? Mistura do caldo secundário com o caldo primário, né? Aí tem lá um funil, um tanque pulmão, tá? Que é um funil que conduz aí o caldo resultante, né? Por meio de duas bombas que estão em paralelo, nesse exemplo aqui. E aqui é uma graduação, né? Uma grande proveta, sei lá. Aí tem um bombeamento, que ela vai aqui para essas dornas aqui, né? Para esses tanques. E também passa aí por cozedores, né? Como vocês pode ver aqui também. E aí depois no final o decantador, né? Já tinha comentado anteriormente. Aí aparentemente a máquina está desligada.
posso mostrar até as informações referentes aí às especificações, modelos das bombas, né? Um terminal portuário, repleto de açúcar e às vezes repleto de ratos, pombas, né? Já fui um armazém portuário, gente, é complicado de ver, é um lugar bem imundo. Aí quando chove, né, passa aquela mistura água com açúcar, negócio nojento. Ele também, mas assim, eu estou falando que é nojento é mesmo, né? Só que não é açúcar pronto, né? É um açúcar bruto, né? O VHP ou VVHP. E aí pode até comercializar nesses açúcares aí, o refinado ou bruto, né? Por meio de sacos, como esses aí que tem saco de 60 quilos. Então, assim, não tem muita coisa o que falar sobre o açúcar. Ah, não, esqueci, tem mais sim. Algumas indústrias, né, que refinam, elas convertem a sacarose em açúcar invertido. Até 2 vídeos atrás eu mostrei uma fórmula lá da conversão da sacarose em glicose usando a enzima invertase que tem em leveduras como aqui, né? E aí o que acontece? O açúcar invertido é a glicose, né? E ele é transparente. Então, você encontra açúcar invertido, por exemplo, em lojas de confeitaria, tá? De doces, matérias-primas, né? Para panificação. E tá. E aí, a vantagem do açúcar invertido é que ele é transparente e pode ser usado em receitas que não pode conferir cor, tá bom? Também tem açúcar de confeiteiro, né? Então, um pozinho bem fino. E fora também os outros tipos de açúcares, né, de outras origens. Que mais? Aí tem isomalte, alguns adoçantes como sucralose, xilitol, manitol, aspartame, ciclamato e assim por diante, né? Vamos lá, apresento o Saccharomyces cerevisiae, que é a principal levedura usada na fermentação, tá? Na produção de pães e de cerveja também. Então, são micro-organismos, como vocês estão vendo aí, né? Onde nele ocorre a reação, né, da conversão do açúcar em diversos produtos, embora numa indústria como essa, né, o foco é apenas na produção de etanol, né? Então, eu já tinha comentado com vocês que existem aí vários processos, né, de fermentação. Entre as usinas varia muito a capacidade de produção. Aí tem, por exemplo, processo contínuo, processo em batelada. Processo de batelada simples é muito comum assim um processo industrial químico, né, de pequena capacidade. É basicamente terminar de encher um tanque e começar o outro. Até falei, né, nas aulas anteriores isso, né? Só que em geral as usinas que têm processo em batelada é batelada alimentada, tá? Então o que que acontece? Não expliquei direito. A batelada simples é mais comum em usinas, protótipo, experimentais, alguns processos químicos de baixa capacidade. O que que acontece? Você coloca um reagente e depois coloca outro. Nesse caso seria assim, coloca o caldo e depois a levedura. Mas as usinas acabam colocando, em geral, né, todas de uma vez, né? No caso, todas de uma vez seria o caldo e a levedura. Então, na batelada alimentada, tem lá as grandes dornas, aí coloca de um lado o caldo, o mosto, né? E do outro lado a levedura. A vantagem de colocar os dois ao mesmo tempo, né? Que a própria tem uma agitação natural aí consegue diluir melhor, embora tenha as pás que rotacionam uma baixa rotação, né? Mas o suficiente para diluí-lo, né? E contínua, como tinha comentado com vocês antes. O processo, por exemplo, né, de uma extração do caldo, né, da moagem, de fusão, é um processo contínuo. A da destilação é um processo contínuo também, tá? Porque ao mesmo tempo que entra vinho, sai o flegma e também a vinhaça, né? É um processo contínuo. Como eu tinha comentado antes, né? Se for levar em consideração aquele balanço estequiométrico que eu tinha mostrado duas aulas anteriores, né? Se falar, por exemplo, a conversão dos reagentes é 100%, então não vai ter reagentes que não reagiram. Então, se a conversão dos reagentes for 100%, a seletividade dos produtos, né, do balanço estequiométrico, etanol e CO2 for 100% também, então pode-se dizer que em torno de 49% em massa da sacarose, mais ou menos 49% em massa da sacarose, 49% vira CO2.
ao passo que 50% vira etanol. Mas sabe-se que nem todo açúcar é reagido, né? Então fala-se muito em conversão de 92%, e aí se for dando esse exemplo, 8% restantes, ele é desperdiçado, mistura-se a vinhaça, enfim. E seletividade, sabe-se que também não vai ser 100%. Então, vamos supor, se etanol e dióxido de carbono, a seletividade for de 90%, e a conversão dos reagentes for 90% também, fazendo o cálculo bem simples, 0,9 vezes 0,9 vai dar a eficiência total da reação aí de 81%. Fora desses 81, tem os açúcares que não reagiram e também outras substâncias que, por exemplo, né, o Saccharomyces gerou, devido ao seu metabolismo. É aquela história, você projeta, você faz aí a genética do Saccharomyces, né, para gerar etanol e dióxido, mas gera traços de outras substâncias também. O glicerol, que é um triálcool, o metanol, que é um álcool de cadeia molecular menor que o etanol. Aí tem os álcoois maiores, né, que inclusive pode ser usados aí na desinfecção de dornas, de tanques, enfim, que é o álcool isoamílico, o álcool isopropílico também usado para limpar circuitos eletrônicos, aí ácido lático, ácido acético, fotobutírico também, que são outros ácidos, são outros grandes subprodutos, né, da fermentação. O que acontece? A levedura consome sacarose, a maior parte dela vira etanol e dióxido de carbono. Ok, mas tem traços, né, de sacarose que vira glicerol, metanol, álcoois grandes e ácidos orgânicos, como vocês estão vendo aqui. Principais substâncias usadas na fermentação: levedura, aí fala em proporção, em 1000 para 1, 500 para 1, 200 para 1. Então, assim, vamos supor, 1 tonelada de caldo, 1 quilo de fermento. Claro que depende muito da variedade da usina, do teor de açúcares, tá? Da espécie, né? Do micro-organismo, né? Pode ser que não seja Saccharomyces cerevisiae. E o ácido sulfúrico corrige o pH. Aí vocês estão vendo aqui, antifloculante, além de ser biocida, corrige o pH. Se tiver muito alcalino, tende a descer. Anti-espumantes, eu falei anteriormente que é muito comum na indústria química usar anti-espumantes, né, para evitar a formação de espuma, principalmente em dornas fechadas, onde aquilo pode causar um grande problema no escoamento, né, do ingresso do fluido na dorna, né, aumentando até mesmo a pressão lá dentro. E nutrientes, né, para acelerar aí a fermentação, né, o trabalho das leveduras. Nitrogênio, fósforo e potássio, por exemplo, e atentar os inibidores de fermentação, que são impurezas e principalmente micro-organismos. Esse aqui é um esquema que mostra o metabolismo da glicose, né, que é espanhol, da glicose dentro do Saccharomyces. Então, eu falei para vocês, né, que o Saccharomyces consome sacarose e converte a sacarose mais água, gera 2 moléculas de glicose. Cada molécula de glicose gera 2 de etanol e 2 de CO2. E aqui estão os seus produtos finais, etanol, CO2. Tá? Além de gerar energia também aqui em forma de ATP, por isso que é uma reação exotérmica, mas nada impede também de fazer uma análise um pouco modificada, né, desencadeando outros produtos. Tá? E olha só os outros produtos que podem gerar. Processos microbianos do uso do melaço e os produtos obtidos. Claro que o teor deles, as proporções, né, variam se for o caldo aguado, não tão aguado, com exceção adicional de água ou não, ou o proveniente aí o mosto, né, proveniente do mel final ou do caldo da cana. Então, as leveduras, além de produzir etanol, né, lógico, né, se fosse possível, né, seletividade de 100% de etanol, mas não é isso que acontece. E aí tem etanol, glicerol, por exemplo, ácidos nucleicos, lipídios. Até mesmo possibilidade de formação de ácidos graxos que geram os lipídios. As bactérias, né, claro que são invasoras, né, elas produzem, podem até produzir acetona e butanol. Existe até um processo, uma levedura, não levedura, alguns micro-organismos, inclusive bactérias e leveduras, que em vez de produzir apenas etanol, também produz acetona e butanol. Butanol como combustível alternativo à gasolina e acetona muito usada antigamente em explosivos, tá? E o sistema chama sistema ABE, acetona, butanol, etanol. Então as bactérias também produzem etanol
devido a uma fermentação alcoólica, ou etanólica, sei lá, mas também existe aí a fermentação lática, produção de ácido lático, fermentação butírica, produção de ácido butírico, e também fala em fermentação acética, produzindo ácido acético, aquele que tem no vinagre, tá? E elas podem gerar aí aminoácidos, né, devido à presença de nitrogênio, e assim vai, tá? Claro que procura-se estancar esses processos microbianos para produzir maior quantidade possível de etanol e CO2, que está faltando aqui, né? Aqui um outro processo, né, dentro do organismo da levedura, onde entra a glicose, aí já está em inglês, né, glicose, aí sai acetona, etanol, aí tem butirato, butanol, acetato, enfim, né, lactato. Então, por exemplo, aí aqui pode gerar ácido lático, depois ácido acético, não, acético acetona, acetatos, o próprio etanol, acetaldeído, tá? Entre outros aqui. A fermentação alcoólica, ela ocorre, ela pode, em geral, né, ela usa glicose. Mas nada impede também de fermentar frutose, que eu falei para vocês, né, que é tanto a glicose quanto a frutose tem a mesma massa molecular, tem o número de massa, de átomos, né, C6H12O6, só que a estrutura muda um pouco. Vocês estão vendo que a glicose é uma estrutura hexagonal e a frutose ela é pentagonal, tá bom? Aqui aparece a sacarose, né, com uma de glicose e uma de frutose. Eu falei para vocês que é duas de glicose, tá? Só que, em alguns casos muito específicos, pode ser um ou outro, tá? Embora essa estrutura um ou outro, dessa forma como está aqui, é muito comum, mais comum, até onde eu sei, na minha santa ignorância, mais comum no caso da maltose. Mas essa é outra história, né? Então, aqui, por exemplo, né, no ingresso da frutose e da glicose, pode haver geração de glicerol, traços, além do que nós procuramos, que é CO2 e etanol, mas tem aí alguns ácidos orgânicos, né? Eu tinha falado do lático, butírico e acético, mas aqui tem outros, succínico, málico, pirúvico. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, glicose. Já tinha até mostrado bem anteriormente, no começo dessa disciplina, né, que a glicose é hexagonal, só que dessas 6 vértices, 5, elas têm o C do carbono, aí tem um ramo e o que não tem, né? Aí tem um ramo que... na verdade, é o seguinte, isso, das 6 vértices, 5 tem carbono, uma, ao invés de ser carbono, é oxigênio, e um dos ramos que tem carbono, ela faz o ramo não, desculpa, né? Um dos carbonos, ele tem uma ramificação, que aí tem um outro carbono, e aí tem hidrogênios. No caso da frutose, que é pentagonal, das 5 vértices, 4 tem carbono, uma tem oxigênio, só que tem dois desses carbonos que tem conexão com outros carbonos, formando dois braços, tá? E assim, dessa forma. E a sacarose, vocês estão vendo aí dessa forma, união de uma com a outra, com o ingresso da água, a quebra desse disacarídeo, produzindo 2 monossacarídeos. Esses são valores assim mais realistas, tá? Então, o etanol é produzido aí nessa proporção, 45% a 49%, né? O teórico máximo é 51%, CO2 de 43% a 47%, mas aí também tem traço de glicerol, de ácidos orgânicos, como vocês estão vendo. Aí tem óleo fússil, né? Que é uma mistura de substâncias, ácidos orgânicos, álcoois maiores, enfim, é o nome técnico que é usinadar, tá bom? Aí vocês estão vendo, não é apenas o Cerevisiae, mas também tem outros nomes, né? Saccharomyces, elipsoideus, Saccharomyces aminensis e assim por diante. E na fermentação também utiliza esses Saccharomyces, tá? Não apenas o Cerevisiae, mas Cerevisiae é o campeão disparado. Leveduras de panificação selecionadas em laboratório, usadas na fermentação, são inadequadas para desaparecerem logo no início da safra e são substituídos por outras oriundas da biodiversidade ambiental. Linhagens selvagens selecionadas pelo caráter de dominância e persistência da indústria. Tá? Então, a tendência é diminuir as linhagens selvagens, usar mais foi mais trabalhadas no âmbito da engenharia genética. O que influi no rendimento da fermentação? Já falei.
nutrientes do solo, seus aspectos, variedade de cana, presença de canabisada, que é aquela cana que foi deixada para o ano seguinte, porque encerrou a safra, clima, distribuição durante o período do desenvolvimento da cana, da temperatura, pluviosidade, a possibilidade do uso da vinhaça e seu conteúdo, qualidade do tratamento do caldo, da extração do caldo, né, antes dela, e presença de impurezas minerais, vegetais como bagacilho, palício, minerais, terra e pedra, tá? E micro-organismos após o tratamento, né, que são os inibidores de fermentação, um deles, né? Qualidade das leveduras, a sua quantidade. Então, quanto mais levedura, melhor, acelera a reação até um certo ponto, que aí já é um limitador tanto econômico quanto financeiro, né, quanto também físico, né? Não adianta colocar muita levedura que o trabalho vai ser o mesmo, talvez. Controle de produção de CO2, etanol e outros elementos. Aí pode ser, né, por meio de dornas fechadas, por exemplo. Teor de componentes diversos contidos no caldo, tá? Que eu tinha comentado aí, além dos aminoácidos, carboidratos, etc. Controle da temperatura durante a fermentação, já falei também. E o tempo de fermentação. Quem fala em média 8 horas, né? Vamos lá para o próximo. Formação da biomassa e aerobiose. É como se fosse uma fermentação, só que no ambiente com oxigênio. É que vocês podem ver. Isso acontece nos organismos animais, onde há o consumo de açúcar para fornecer energia. Vocês estão vendo aqui, ó, 100 gramas de açúcar libera 10 ATP. Então, no organismo, né, consome só açúcar nas células e que ela libera CO2 e água. Tá bom? Ao passo, aí gera aqui, né, um aproveitamento de 50% desse açúcar, tá? É um processo rico, como é que se fala? Presente de oxigênio, ao passo que esse aqui é um ambiente mais ausente de oxigênio. Tá bom? O método mais comum, esse Méli, acho que é Méli Boineau, que é francês, se não me engano, em que permite a separação, né, por centrifugação do vinho com o leite de Cuba, que é mais conhecido como que é a levedura recuperada, tá? Aí tem mais informações aqui, ó, treinamento para operador de fermentação, que eu achei bem interessante, e de lá que eu peguei essa figura. Uma amostra aí de um pequeno processo de fermentação, possivelmente a produção de cachaça, sei lá. Aí estou vendo que as dornas estão abertas numa altura até baixa, né? Mas, em geral, todas elas são de aço inox, tá? Que resistem mais à corrosão. Aí, de novo, a indústria aí, né, a indústria dando apoio, né? Aqui as torres de destilação, por exemplo, do lado direito. Aqui pode ser aqui as dornas, tá? Dependendo do formato também da estrutura, né? Facilmente confundida com a produção de açúcar, tá bom? E aí, exemplo de como é que se fala, de um supervisório, tá? As várias dornas, as várias cubas, bombas das mais diversas, assim por diante. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já comentei muito, né? Outro exemplo de dorna, tá? Com suas bombas, aqui entrada de fermento, trocador de calor e assim vai, né? As cubas onde há o armazenamento da levedura e o seu tratamento. Estão vendo aqui, ó, tem motor elétrico na vertical aí com agitador, ó, bem no meio. Acho que aqui também, né? Aqui já não está tão didático. E aí o tanque de fermentação, né? O tanque de... Aqui já diz aí flegmassa, não sei porquê, mas é só para mostrar, né? Tem antiespumante e dispersante também. E a evolução, né, da contaminação, a tendência é que o nível de contaminação seja cada vez menor com o passar do tempo, com o intuito de obter um aumento do rendimento da fermentação, tá? Para evitar que açúcar vira destrana, evitar que a bactéria deixe de consumir o açúcar, aquela história, né? Eficiência de fermentação está aumentando, né? A meta das usinas é 92%, essa já é uma publicação bem mais recente, de 2020, eu acho. Tá? Então, qual é a vantagem de você investir no aumento da eficiência da fermentação? Você vai obter o aumento do rendimento. Vocês estão vendo aqui, o aumento do rendimento na fermentação vai gerar mais etanol. Aí, nesse exemplo aqui, o
o rendimento, né, adicional foi de o resultado foi de quase 3 milhões e meio de reais, porque depois de fazer um projeto, né, de melhoramento da fermentação, obteve aí o aumento da fermentação em 3,37%. Tá? Às vezes, no caso, também teve necessidade do aumento dos insumos, né? Consumo de insumos como ácido sulfúrico, espumante, dispersante, antibióticos também. Tá? Eu vou parar por aqui, tá? O vídeo já está meio cansativo. Aí o próximo vídeo eu continuo aqui na destilação, tá bom? É isso aí. Um grande abraço.